Estamos chegando no final da nossa semana sobre a personalidade de Pedro. Não é o final da temporada, essa é a primeira semana da temporada de Pedro, nós vamos falar muito ainda. Pedro, que nós temos para falar sobre Pedro, foi quem escreveu a primeira e a segunda epístola de Pedro, foi quem escreveu o livro de Marcos. Marcos foi quem escreveu, mas o autor mesmo foi Pedro. Então, nós temos Pedro como autor de Marcos e também como autor e escritor das epístolas de Pedro. A relevância de Marcos. O livro de Marcos é chamado um dos livros sinóticos, né? São os três livros, Marcos, Lucas e Mateus. Por que sinóticos? Porque eles meio que se contrapõem, assim, eles meio que se copiam. Marcos é a base, Mateus e Lucas usam Marcos como base, se copiam praticamente na íntegra. Você vai ver que Mateus, dos 660 versículos que tem em Marcos, ele copia 600. Lucas também copia muito. E serve então o livro de Pedro ali como base, né? O que mais nós temos sobre Marcos? Toda vez que você chega numa região que não tem a Bíblia, o primeiro livro a ser traduzido é o livro de Marcos, que tem como base a experiência que ele teve com Jesus. Mas a experiência de Pedro não começa muito bem. Ele era um cara grosseiro, impulsivo, e aí ele um dia está fazendo uma pesca, que ele trabalhava como pescador, e essa pesca não deu muito certo. Apareceu um homem que ele não conhecia, pediu para subir no barco dele, para dali poder pregar. Ele permite, ele mal podia compreender que aquele homem, num encontro casual, iria mudar a sua vida, e Jesus muda a vida dele. Ele passa 3 anos e meio com Jesus, esse período vai transformando o coração dele, e quando chega no final, que você imagina, não, agora Pedro está pronto, aí ele fracassa, ele nega Jesus. Mas Jesus vai lá, restaura Pedro, em vez de deixar ele fracassar no início do seu ministério, não, ele vai lá e restaura Pedro, dá uma nova oportunidade. Então Pedro vai, prega para 3.000 pessoas, ele é o primeiro que começa a pregar para gentios, quando prega para Cornélio, ele se torna um líder fantástico para a igreja, e no final da sua carreira o que acontece? Ele morre crucificado de cabeça para baixo. O que a gente aprende? Primeiro ponto, ele era um cara comum, como eu e você. Você, para servir a Deus, não tem que ser extraordinário, você pode ser uma pessoa com defeitos, com fracassos. Isso é a primeira coisa que a gente aprende. Segunda, Pedro, ele continua fracassando, mesmo depois que ele já tinha se tornado cristão, um camarada entregue a Jesus. Tem uma hora que ele tem preconceito para com gentios e ele é repreendido por Paulo. O que isso mostra? Uma pessoa, mesmo quando se coloca nas mãos de Deus, ela comete erros, ela fracassa. Isso é normal. E o terceiro ponto que a gente pode aprender: quando chega no final da sua história, ele morre crucificado. Sucesso na vida cristã é diferente do sucesso na vida humana, onde você depende de ganhar dinheiro, poder, mulher e fama. Não, na vida cristã, sucesso é você ser usado por Deus, mesmo que no final você morra de cabeça para baixo. Essa foi a maior honra que ele podia ter. O que muita gente fala assim, nossa, que desonra, que vergonha. Não, não foi. Só que a gente, quando olha para um camarada entregue a Deus, o que a gente fica procurando? Defeitos. Por isso que eu deixei a gravata assim meio zoada hoje, o cabelo também meio despenteado, para ver quem ia ficar preocupado com meu cabelo despenteado, com a minha gravata. Porque é assim que a gente faz. A gente vê um homem, uma mulher entregues a Jesus e a gente fica procurando onde tem um defeitinho, alguma coisa errada, gravata torta, alguma coisa que não está legal, o cabelo despenteado, porque o cara deu um vacilo. Você não fica preocupado em saber se essa pessoa está entregue e está querendo ser usada por Deus. Para de olhar para as pessoas, para olhar para os defeitos das pessoas, começa a olhar para Jesus. E assim como Pedro foi usado, apesar de ser um homem comum, cheio de defeitos, você também pode ser, se você olhar para Jesus.